Felipe, eu já treino há algum tempo e eu tenho uma certa dificuldade porque eu tomo cafeína e eu já não sinto mais os efeitos. Eu devo aumentar a dose? Vamos responder essa e mais umas perguntinhas aqui agora? E aí, carinhas, obrigado por virem, por tirarem um tempinho para assistir esse vídeo. Eu espero que eu ajude vocês a tirarem um pouco das dúvidas de vocês. Esse é o único intuito deste canal, tá certo? Então vamos lá falar um pouquinho sobre a cafeína, né? O primeiro ponto interessante sobre a cafeína é que ela não vai fazer o mesmo efeito em todas as pessoas. Você pode ter um amigo que toma muito mais cafeína que você e sente menos, ou então menos e que sente um pouco mais. Por quê? Porque cada pessoa vai metabolizar a cafeína de uma maneira diferente, já que a cafeína ela precisa sofrer um processo de metabolismo no fígado que é realizado pelo citocromo P450. Ah, Felipe, mas eu não sei o que é citocromo P450. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ninguém precisa saber o que é isso. Só quero que você entenda que esse citocromo é uma expressão genética, o que pode significar que algumas pessoas, por genética, têm a capacidade de metabolizar mais rápido as coisas e outras metabolizar mais lentamente, certo? As pessoas que metabolizam de forma lenta, a cafeína tende a ter um efeito muito mais duradouro na pessoa. Ou seja, você toma cafeína de 4 da tarde e quando você vai dormir, o efeito da cafeína ainda está acontecendo. Então você tem uma dificuldade para dormir, por exemplo, mas assim, ela tende a fazer muito mais efeito em você, diferentemente de quem tem metabolizadores rápidos. Quem tem metabolizadores rápidos vão tomar a cafeína, tende a ter um pico de concentração, certo? De efeito e logo depois passa, porque por isso que tem gente que toma cafeína de 8 horas da noite, treina, chega em casa e vai dormir como um bebê. Lembrando que se você quiser saber qual a sua velocidade de metabolização da cafeína, existem exames simples que você pode fazer. Então é indicável que você consulte seu médico, porque aí já é uma área médica. A cafeína é um alcaloide, certo? Farmacologicamente ativo que atua no sistema nervoso central. A cafeína vai induzir o sistema nervoso simpático a ficar ativado. O sistema nervoso simpático é aquele que nos prepara para a situação conhecida como luta ou fuga, certo? É o que a gente costuma falar. Então, o seu corpo tende a ficar muito mais ligado quando esse sistema está ativado. Ou seja, quem estuda para concurso, quem estuda para prova, pode tomar uma cafeína para aumentar o seu nível de concentração, certo? Isso é uma tática muito utilizada por concurseiros, se você for ver por aí, Brasil afora. Porém, é importante a gente dizer que existe uma linha tênue entre você tomar uma quantidade de cafeína que vai permitir você ficar concentrado e uma quantidade que vai lhe gerar um grau de ansiedade, certo? Então é muito importante você fazer um controle da quantidade de cafeína que você toma para estudar. Fora isso, é uma ótima tática. Já quem toma cafeína para praticar o exercício físico, é uma grande vantagem, porque a pessoa vai ficar mais disposta, rendendo muito mais, certo? Você pode aumentar sua carga, você pode aumentar a distância percorrida, você pode aumentar o seu rendimento em geral. Isso gera uma queima calórica muito maior e uma probabilidade de déficit calórico maior também. Isso vai causar um emagrecimento. Lembrando que a cafeína ela não vai fazer a pessoa emagrecer só porque está tomando cafeína. Existem alguns estudos que apontam que não só a cafeína, como outros termogênicos, eles podem ser responsáveis no máximo por 10% do gasto calórico de uma pessoa. 10% é algo muito irrelevante caso você não esteja fazendo uma dieta adequada ou tendo até um sono ideal. Então é muito importante que para que você atinja o seu resultado, você sempre tenha em dia DST, que nada mais é que dieta, treino e sono. Esses três são os maiores pilares e não é à toa que todo mundo diz para você se atentar exatamente a essas três coisas. Se você não tiver, você não vai alcançar seus resultados. A cafeína aumenta a termogênese, que é a geração de calor através de calorias, fazendo com que a pessoa processe mais calorias durante o dia. Mas lembrando, como eu disse, isso pode ser no máximo 10% do seu gasto calórico, certo? Outra coisa que a cafeína vai gerar na pessoa, consequentemente, é uma sudorese maior através dessa termogênese. Então, se você tem que tomar muito cuidado, porque ela pode levar a um quadro de desidratação. Algumas pessoas usam a cafeína
como um dos fatores exatamente para o corpo tirar os líquidos que estão retidos dentro dele. E isso é válido caso você tenha uma sessão de fotos, um evento que você queira chegar no dia com o seu corpo bem definido. Porque você tirando os líquidos, você aumenta a sua definição muscular. Porém, lembrando que para o dia a dia, isso é uma coisa muito perigosa, porque você conviver diariamente com um estado de desidratação pode levar, assim, o seu corpo a lutar contra colaterais terríveis. Então, se você está usando cafeína no dia a dia, é muito importante que você tenha uma hidratação adequada, certo? Sempre lembre de beber bastante água, porque de fato vai aumentar a sua sudorese, vai aumentar a saída de líquidos do seu corpo, porque a cafeína ela aumenta a pressão arterial, a pressão que o sangue faz nas veias. O corpo da gente sempre vai buscar pelo equilíbrio. Então, se a gente está com um estado de hipertensão ou então com a pressão arterial muito alta, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar baixar essa pressão. Como é que ele busca baixar essa pressão? Da forma mais fácil, ele vai expulsar os líquidos do corpo. Expulsando os líquidos do corpo, a gente tem menos sangue para fazer a pressão. Mas lembrando, isso pode ser um quadro muito perigoso se você não souber se hidratar de uma forma adequada. Também existem alguns estudos que dizem que a cafeína não é bem aproveitada, bem absorvida quando é ingerida em horários exatamente após as refeições, de estômago cheio, certo? Então, caso você almoce e tome cafeína, a tendência é que ela não seja tão bem absorvida. E aí muitas pessoas perguntam: ah, Felipe, então eu vou acordar cedo de jejum e vou fazer um aeróbio em jejum, certo? Vou tomar a cafeína antes porque ela vai render no máximo. Até aí beleza, mas você tem que tomar muito cuidado, porque quanto mais vazio, mais forte a cafeína tende a ser absorvida. Se você tomar uma dosagem muito alta, isso pode levar a colaterais terríveis, certo? Inclusive, óbito, porque se você tomar uma quantidade muito alta, a pressão, sua pressão arterial, o batimento cardíaco pode subir muito. Se você não tiver um corpo adequado para receber todos esses colaterais, isso pode causar consequências terríveis. Então muita gente se pergunta, né? Ah, então qual é o limite máximo que eu posso tomar por dia? Lembrando daquilo que eu falei no começo. Cada pessoa tem sua individualidade, cada pessoa tem uma forma de metabolizar essas cafeínas, certo? Tem alguns estudos, obviamente, que indicam que você não deva passar de 3 xícaras de café, claro, do coado, ou então, de uma forma mais numérica, 400 miligramas de cafeína por dia, certo? Algumas pessoas tendem a metabolizar isso de uma forma rápida, outras pessoas tendem a metabolizar de uma forma mais constante durante o dia. A depender disso, pode ser legal você dividir essa quantidade de cafeína ao longo do dia, certo? Caso você tenha um pico muito alto e você queira, por exemplo, só fazer um treino, você pode tomar ela de maneira mais concentrada. Agora tem que tomar cuidado novamente com a quantidade. Caso você demore para metabolizar e de repente você não queira nem treinar, você queira o efeito do emagrecimento, da termogênese, você pode tomar de uma forma constante durante todo o seu dia. E aí algumas pessoas se perguntam: ah, Felipe, mas eu já tomo cafeína há um tempo, eu tomo uma quantidade até alta e meu corpo já não sente mais os efeitos para treino. Então, vale a pena você ciclar a cafeína se você quiser efeitos de treino, de sistema nervoso central, porque o corpo, com o passar do tempo, ele tende a se adaptar à droga, porque cafeína é uma droga, certo? Lembrando que quando você vai cessar o uso, dependendo da dosagem e do tempo em que você usou a cafeína, o seu corpo pode sentir falta disso. Você pode ter dor de cabeça, vertigem, cansaço anormal, perda de apetite ou até apetite excessivo em alguns casos. Lembrando que, por ser uma droga, ela vai causar todos esses efeitos de dependência. E aí você tem que ter a cabeça muito forte para saber superar todos esses efeitos colaterais, até chegar a um ponto que você limpe todos os efeitos da cafeína no seu corpo. Isso pode levar, em alguns casos, de 30 a 60 dias, certo? Para que você possa usar e seu corpo sentir todos os efeitos novamente. Lembrando que, para quem quer os efeitos da termogênese, o corpo não adapta a termogênese. Então, você pode fazer um uso contínuo e não se preocupe, mesmo que você não sinta o efeito da droga,
ela vai estar atuando no seu corpo. Você vai continuar suando, por exemplo, você vai continuar queimando um pouco a mais de caloria. O que o corpo se adapta é exatamente na parte de ativação do sistema nervoso simpático. Então você que treina, você tem que tomar muito cuidado com o uso contínuo da cafeína. De repente, o recomendável é você fazer usos pontuais. Quando você está em dias muito ruins, você vai lá, toma uma e pronto, você faz o seu treino e no outro dia segue normal. O importante é que você tenha uma alimentação, principalmente para quem quer ganho de força ou ganho de massa muscular, você tem que ter carboidratos que vão lhe dar energia, certo? Lembrando, se você tomar cafeína sem tomar os seus carboidratos ou sem ter um superávit calórico, você não vai ter os efeitos desejados de ganho de força. Outro ponto bem procurado sobre a cafeína se diz com relação aos super coffees, né? Ou esse lançamento novo que está na moda, que muita gente toma. Eu particularmente ainda não tomei o super coffee porque eu não gosto do sabor do café, certo? Mas eu tenho alguns amigos que tomam e dizem que realmente é bom, que é gostoso e que eles gostam de tomar até mais de uma vez por dia. Eu acho que vale a pena você investir no Super Coffee caso você não goste de café ou você queira alguma coisa diferente para o seu dia a dia, certo? Caso você goste de café, um saco de café pilão vai dar o mesmo efeito de um Super Coffee. Ele não traz nenhum benefício extra por ser um Super Coffee. Às vezes tem um blend, tem alguma coisinha aqui e outra ali, certo? A mesma coisa a gente pode falar dos pré-treinos nacionais, que você encontra nas lojas por aí. Às vezes eles colocam um pouquinho de taurina, um pouquinho de vitamina B, mas o importante mesmo é que cafeína é cafeína, certo? Se você encontrar um potezinho com 60 cápsulas de cafeína por R$ 30, já vale o investimento, certo? Não é um pré-treino nacional de R$ 200 que tem tanto de cafeína, com taurina, com vitamina B, que vai fazer você ficar um Hulk da vida, certo? Então, não pense duas vezes antes de economizar. O próprio café já traz tudo isso de cafeína que os pré-treinos trazem. O que você tem que tomar cuidado, mais uma vez, é com a quantidade de cafeína que você toma. Alguns pré-treinos importados ou até alguns nacionais, dependendo da composição, podem sim ser mais interessantes do que a cafeína. Mas você sempre tem que estar olhando a composição. Ah, Felipe, mas eu tomo a cafeína de 6 horas da noite, faço meu treino e não consigo dormir. O que eu faço? Eu paro com a cafeína? Não necessariamente. Você pode simplesmente trazer essa cafeína uma hora antes. Você pode tomar às 5 e ver como o seu treino se sai, como é o seu rendimento no treino e se você continua não sentindo sono. Caso você não sinta sono, você pode trazer para as 4, para 3, certo? Porque isso fala muito sobre o tipo de metabolismo que você tem, se é rápido ou se é lento. Lembrando, você tem um metabolismo lento, a cafeína tem uma meia-vida muito maior no seu corpo. Tem algumas pessoas em que a cafeína tem uma meia-vida de até 7 horas e meia. Então, assim, não se sinta único, uma pessoa com uma genética muito ruim, se você tomar uma cafeína de 4 da tarde e quando der 11 da noite você não tem sono. Você não é a única pessoa no mundo. Existem outras pessoas que têm esse problema também. Então, sempre vale a pena você trazer uma horinha antes, certo? De uma maneira que não deixe o seu treino totalmente desamparado com relação a isso, mas que também não tire seu sono, porque é importantíssimo para você alcançar algum resultado que você tenha um sono adequado. Isso não sou eu que falo, isso são todos os nutricionistas, todos os médicos, todos os personal trainers, certo? Então é importante que você priorize seu sono. A cafeína não é mais importante que seu sono, porque se você dorme mal, no outro dia você acorda sem nenhum tipo de disposição. Então você vai estar tomando a cafeína só para tapar um buraco do sono. Na verdade, a cafeína ela não vai estar sendo algo a mais, ela vai estar tapando um buraco que ela mesma está causando. Então você tem que tomar cuidado com o horário que você toma a cafeína e com a quantidade que você toma. Traga para um horário mais cedo, uma horinha mais cedo e vai vendo na prática como isso funciona. Por fim, algumas pessoas possuem contraindicação para tomar a cafeína. Aquelas pessoas, obviamente, que possuem um quadro de hipertensão, porque a cafeína ela tende a aumentar a pressão arterial da pessoa, então isso é muito perigoso, certo?
Pessoas que têm úlcera ou gastrite também têm contraindicação. Por quê? Porque a cafeína libera ácido clorídrico no estômago. Ácido clorídrico, às vezes, ele sobe pelo estômago e pode fazer o quê? Ele pode levar a uma queimação, certo? Alguns médicos, sabendo disso, eles indicam algum alcalinizante, como hidróxido de albumina. Porém, isso é uma parte médica, né? Para regular o pH do ácido clorídrico. Mas aí você que tem gastrite, você que tem úlcera, é importantíssimo você consultar o seu médico antes de você fazer o uso da cafeína. Você que tem anemia ou osteoporose, tem que tomar cuidado com uma coisa importantíssima. Já foi constatado, certo? Constatado que café, após as refeições, as principais refeições, elas atrapalham na absorção de ferro e de cálcio. Então, se você tem anemia ou osteoporose, você tem que tomar muito cuidado, porque o café pode se tornar o seu pior inimigo. Nessa situação, é importante ou você tomar a cafeína com algum tempo, com alguma distância das suas principais refeições, ou você consultar um médico para ver o que ele pode fazer por você, ou até um nutricionista. Por fim, as pessoas que têm cafeinismo têm contraindicação para tomar a cafeína. Cafeinismo, para quem não sabe, é quando você toma o café e você pode ter irritabilidade, taquicardia, dor de cabeça, náuseas ou vômitos. Então você pode ter cafeinismo e não sabe disso. Se você toma café ou cafeína e tem qualquer um desses sintomas, é aconselhável que você pare de tomar e vá procurar seu médico para ver o que você pode fazer de bom por você. Entendeu? Não brinque com o café, porque uma superdosagem do café, não só para essas pessoas, para qualquer pessoa, uma superdosagem pode levar a um quadro de óbito, inclusive, certo? Então, a gente tem que avisar, a gente tem que bater nessa tecla, mas você tem que ter muita cautela com a quantidade de cafeína que você vai ingerir durante o dia, certo? Não pense que você ingerindo muita cafeína, você vai ter um rendimento extraordinário. Não, você pode ter algumas sequelas graves para o futuro. Muita gente tende a culpar a cafeína por não ter resultado. Só que, na verdade, isso é só um excesso de dosagem, falta de experiência, certo? E a sua dieta é que não tá boa, na verdade. Ou então o seu treino ou o seu sono não tá adequado. Então a gente acaba culpando a cafeína por uma falta de experiência. Então é isso. Eu não me aprofundei muito nos temas, certo? Porque eu quero falar de uma maneira simples e fácil para que você entenda. Alertar as pessoas contra o excesso de café, certo? Contra o excesso de cafeína. E lembrar que o importante mesmo é que você tenha uma dieta, um sono e um treino de nível bom. Porque aí sim você alcança o seu resultado. A cafeína, ela nada mais é do que um aliado, do que um extra, do que um multiplicador dos seus resultados, certo? Então é isso. Valeu todo mundo aí pela moral. Obrigado por quem fez as perguntas, certo? E até a próxima.